Há manhãs que não são apenas manhãs, são convites do céu. Momentos em que Deus, em seu amor silencioso, decide nos despertar não apenas do sono, mas de tudo aquilo que tentou adormecer dentro de nós. A esperança, a fé, o propósito. Hoje é uma dessas manhãs. Você não está aqui por acaso. Há uma razão divina para este encontro. O Espírito Santo conduziu você até esta palavra, porque há algo em sua história que o céu está prestes a restaurar em dobro. Talvez você tenha perdido algo precioso: tempo, oportunidades, relacionamentos, alegria ou paz. Talvez tenha caminhado por desertos que drenaram suas forças e tenha se perguntado: será que as coisas voltarão a ser como antes? Mas ouça com o coração. Deus não o esqueceu. Ele não o abandonou. Você não está atrasado. Você está no exato lugar onde a graça pode alcançá-lo. O Senhor não devolve apenas o que foi tirado. Ele multiplica. Ele transforma o que parecia um fim em um novo começo. Cada lágrima que caiu, cada espera que pareceu longa demais, cada dor que você enfrentou, nada foi desperdiçado. O céu estava preparando você para um tempo de dupla restauração. A palavra em Joel 2:25 ecoa como uma promessa viva: restituirei os anos que foram consumidos. Isso significa que o que o inimigo tentou roubar, o Senhor trará de volta com abundância. Quando Deus restaura, Ele não devolve o velho, Ele cria o novo. Ele não apenas remenda, Ele renova. Hoje comece esta jornada com fé. Abra o coração. Permita que esta oração desperte em você o desejo de recomeçar, de acreditar novamente, de ver Deus agir não apenas em volta, mas dentro de você. Porque o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó ainda está em ação, e Ele está se movendo agora em sua direção. Se você crê que esta manhã foi escolhida por Deus para a sua restauração, escreva com fé: eu recebo a dupla restauração do Senhor. Há momentos em que a vida parece um campo devastado, onde só restam lembranças do que já floresceu. E talvez seja assim que você se sente hoje, olhando para os destroços de um tempo que não volta, tentando entender por que Deus permitiu certas perdas. Mas o que você chama de fim, Deus chama de terreno fértil. Ele nunca reconstrói sobre o vazio, Ele constrói sobre o quebrantamento. A restauração não começa quando tudo volta ao normal. Ela começa quando o coração decide confiar, mesmo sem entender. É ali, no silêncio das esperas, que Deus trabalha. É no invisível que Ele prepara o milagre. Por isso, não despreze as estações em que nada parece acontecer, porque o céu está agindo de forma discreta, mas poderosa. Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Cada lágrima, cada oração feita no escuro, cada porquê, sem resposta, foi anotado no livro dele. E agora, o tempo da devolução está chegando. O que foi arrancado não será apenas substituído, será multiplicado. Porque o Senhor não devolve o que o inimigo destruiu do mesmo jeito. Ele o devolve transformado, refinado e cheio de propósito. Assim como fez com Jó, Deus está prestes a virar páginas em sua vida. O sofrimento não será sua última memória. O que o feriu, o que o atrasou, o que o fez duvidar, tudo isso será usado como palco para a glória dele. Quando a restauração de Deus chega, ela não conserta apenas circunstâncias, mas reconstrói o interior. Ela cura a alma, renova a mente e desperta a fé adormecida. Hoje declare dentro de si: Senhor, eu não quero apenas o que perdi. Eu quero o que o teu propósito preparou para mim. Porque há uma diferença entre recuperar o que foi tirado e viver o que foi prometido. E Deus quer levá-lo além da recuperação, até o cumprimento. Se esta palavra falou com o seu coração, declare nos comentários: eu confio no tempo perfeito de Deus. A restauração não acontece apenas quando Deus age. Ela começa quando você se rende. Há batalhas que não se vencem com força, mas com entrega. O poder do sim a Deus é o que muda tudo. Quando você solta as rédeas, Ele assume o controle. Quando você para de tentar entender, Ele começa a revelar. Muitos de nós pedimos que Deus nos restaure, mas continuamos segurando os cacos do que se quebrou. Queremos que Ele faça o novo, mas sem soltar o velho. Hoje,
O Espírito Santo convida você a colocar nas mãos dele o que não faz mais sentido, o que dói, o que pesa. Não é desistir, é confiar. É dizer: Senhor, o que eu não consigo consertar, eu te entrego para transformar. O inimigo tenta fazer você acreditar que perdeu tempo, que desperdiçou anos, que não há mais volta. Mas o céu responde: eu restituirei os anos. Joel 2:25. Deus não apenas devolve o tempo, ele redime o propósito. Aquilo que parecia esquecido ainda está vivo no coração dele. Você pode ter perdido tempo, mas não perdeu o destino. Quando a fé é plantada na terra da rendição, nasce um novo futuro. O mesmo Deus que ressuscitou sonhos em Ezequiel, ao soprar vida sobre ossos secos, está soprando agora sobre as áreas mortas da sua alma. As promessas não morreram, apenas dormiram à espera do toque daquele que desperta o impossível. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra. Há algo dentro de você que Deus quer reacender. É hora de respirar fundo e dizer: Senhor, eu me rendo. Porque a rendição não é o fim da luta, é o início do milagre. Se você sente que está pronto para entregar o controle a Deus, escreva com fé: Senhor, eu me rendo e confio em Ti. Há feridas que parecem nunca cicatrizar. Dores que deixaram marcas profundas na alma e que, por vezes, você preferiu esconder. Mas o que hoje é cicatriz, um dia foi ferida. E o Deus que permitiu o corte também preparou a cura. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nenhuma espera. Tudo o que o feriu está sendo usado para o seu fortalecimento. A dor, quando colocada nas mãos de Deus, se transforma em ferramenta. Ela ensina o coração a discernir, a depender, a confiar. O que o inimigo usou para tentar te destruir, Deus está transformando em combustível para o seu destino. O que foi queda será testemunho. O que foi perda será plataforma. O que foi vergonha será honra. Em Jó 42:10 está escrito que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que possuía antes. Jó não apenas recuperou, ele amadureceu. Ele conheceu Deus de um jeito que nunca teria conhecido sem a dor. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você, revelando um lado dele que só se vê quando tudo parece ruir. Não amaldiçoe o processo que te molda. O ouro só brilha depois do fogo. A árvore só cresce depois de podada. O coração só se fortalece depois de quebrado e restaurado pelas mãos do Criador. Tudo o que Deus permite tem um propósito. E mesmo o que parecia sem sentido está se encaixando no plano perfeito dele. Hoje, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: para que isso está me preparando? Porque a dor, quando é atravessada com fé, se torna um portal para uma versão mais forte, mais sábia e mais cheia de unção de você mesmo. Se esta palavra falou à sua alma, escreva com fé: minha dor está se tornando propósito em Deus. Existem momentos em que oramos, choramos, clamamos e o céu parece quieto. As respostas não chegam, as portas não se abrem e o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Talvez essa pergunta já tenha ecoado em sua alma, mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando ele se cala é porque está trabalhando em algo maior do que você imagina. O silêncio divino é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o tempo em que ele alinha o invisível, organiza o que ainda não está pronto e protege o que ainda não pode ser revelado. Deus não se apressa, porque o que vem dele é eterno. Ele não entrega bênçãos inacabadas e é por isso que, às vezes, ele te guarda, até mesmo de coisas que você pediu. Lembre-se, Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mas o silêncio dele não era fraqueza, era estratégia. Havia um propósito escondido em cada momento de espera, e o mesmo acontece na sua vida. O silêncio de Deus não significa que ele te esqueceu. Significa que ele confia em você o suficiente para te deixar amadurecer, enquanto o milagre é moldado. Em Isaías 30:15 está escrito: na quietude e na confiança estará a sua força. Isso quer dizer que há poder em descansar. Enquanto você se desespera, o inimigo vence pelo cansaço. Mas quando você escolhe confiar, o céu começa a se mover a seu favor. Deus age em silêncio.
mas suas obras sempre falam alto quando se manifestam. Talvez hoje você não ouça nada, mas um dia você olhará para trás e perceberá que o silêncio foi a linguagem do amor de Deus te ensinando a depender. O que agora parece ausência, em breve se revelará como cuidado. Se você está atravessando um tempo de silêncio, escreva com fé. Mesmo sem ouvir, eu confio que Deus está agindo por mim. Há um momento em que o coração cansado decide se levantar. Não porque tudo melhorou, mas porque algo dentro dele começou a crer novamente. Esse é o poder da fé. Ela não espera ver para acreditar. Ela acredita para ver. O recomeço não começa quando tudo volta ao lugar, mas quando você decide dar um passo em meio aos escombros, confiando que Deus ainda está escrevendo a sua história. Talvez você tenha medo de tentar de novo, de acreditar outra vez, de abrir o coração após tantas decepções. Mas é exatamente aí que o milagre começa, quando você escolhe se mover, mesmo com medo. A fé não ignora as feridas, ela as carrega para o altar e diz: Senhor, aqui está tudo o que eu tenho. Faz disso algo novo. Deus nunca pediu perfeição, Ele pediu entrega. E é por isso que o recomeço não depende de força humana, mas de um toque divino. Quando o Espírito Santo sopra, o que estava morto respira, o que estava esquecido revive, e o que parecia perdido encontra novo propósito. A fé é a ponte entre o que você vive e o que Deus prometeu. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que mesmo sem enxergar saída, você pode caminhar, porque a presença de Deus é a luz que guia seus passos no escuro. E quanto mais você confia, mais Ele revela o caminho. Não importa o que foi destruído, Deus é especialista em recomeços. Ele não apenas reconstrói, Ele transforma ruínas em testemunhos. Hoje, o céu está te chamando a levantar a cabeça e declarar: eu ainda creio. Porque enquanto você crê, o milagre se aproxima. Se esta palavra reacendeu algo dentro de você, declare com fé: Senhor, eu creio no teu recomeço para a minha vida. Não há restauração verdadeira sem perdão. Às vezes, o que impede o novo de florescer não é a falta de fé, mas o peso que o coração ainda carrega. Feridas antigas, palavras que machucaram, lembranças que continuam vivas, tudo isso se transforma em muros que bloqueiam a passagem da graça. E o Senhor, em sua ternura, sussurra hoje ao seu coração: Filho, é tempo de liberar. Perdoar não é justificar o que fizeram, é libertar-se da dor que ficou. É parar de reviver o que já foi e entregar o passado nas mãos daquele que sabe transformar tudo em aprendizado. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o que está acontecendo dentro de você. Ele cura a alma, limpa o olhar e devolve a leveza de viver. Muitos dizem: eu não consigo perdoar. Mas o perdão não nasce da vontade humana, nasce do Espírito. Quando você diz: Senhor, eu quero perdoar, mas não sei como, o Espírito Santo entra e faz o que você não consegue. Ele amolece o coração endurecido, apaga o veneno da mágoa e enche o vazio com paz. Lembre-se, Jesus foi ferido, traído, rejeitado e ainda assim perdoou. E foi no perdão que a salvação começou. Talvez o seu maior ato de fé hoje não seja pedir algo, mas soltar algo. Porque o perdão é a chave que destranca portas travadas pela dor. Em Efésios 4:32 está escrito: Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Isso não é fraqueza, é força espiritual. O perdão liberta você antes mesmo de alcançar quem te feriu. Hoje, permita que o Espírito Santo te ajude a perdoar. Não por merecimento, mas por obediência. Porque quando você perdoa, o céu se move, a alma se renova e a restauração começa de dentro para fora. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva com fé: eu libero o perdão e deixo Deus restaurar meu coração. Nenhum deserto é eterno. Nenhum inverno dura para sempre. Pode ser que você tenha atravessado tempos de secura, onde tudo parecia estéril e sem propósito. Mas Deus nunca abandona o solo onde plantou uma promessa. O silêncio, a espera
e até as lágrimas foram sementes. E agora o céu anuncia que o tempo da colheita está chegando. Talvez você não tenha percebido, mas enquanto você chorava, Deus estava regando a terra do seu futuro. Cada não que você recebeu, cada porta que se fechou, cada oração que parecia não passar do teto, tudo fazia parte da preparação. O deserto não veio para te destruir, veio para te ensinar a depender de Deus e não das circunstâncias. A palavra diz em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há um tempo certo para a colheita, e ele não é o tempo do relógio humano, é o tempo da promessa divina. Deus não se esquece de quem semeou com fé. Ele não ignora o esforço de quem perseverou mesmo cansado. Agora o vento está mudando. O que parecia estéril começará a florescer. O que era pequeno será multiplicado. O que estava escondido será revelado. Porque quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Ele transforma a escassez em abundância, lágrimas em testemunhos e espera em recompensa. Por isso, não olhe mais para o deserto com tristeza. Veja-o como o campo onde o céu começou a trabalhar por você. O tempo da colheita chegou, e o que virá será tão grande que fará você entender por que o processo demorou. Se você crê que o tempo da sua colheita está chegando, declare com fé: minha colheita vem das mãos de Deus. Quando Deus começa a restaurar, o coração precisa aprender a agradecer, não apenas pelo que chegou, mas também pelo que foi retirado. A gratidão é o selo da fé madura. Ela não depende do que temos, mas do que sabemos, que Deus sempre sabe o que faz. Mesmo quando não entendemos, Ele continua sendo bom. A gratidão muda o ambiente espiritual. Onde há reclamação, há estagnação, mas onde há gratidão, há movimento. O louvor abre caminhos que a força não consegue abrir. Quando você decide agradecer no meio da dor, o céu se move de um modo sobrenatural, porque a gratidão é a linguagem dos que confiam, mesmo sem ver. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, não diz por tudo, mas em tudo. Isso significa que ainda que o momento não seja fácil, há sempre um motivo para louvar. O simples fato de você ainda estar de pé, ainda ter fé, ainda respirar, já é prova de que Deus não desistiu de você. A gratidão é como um perfume que sobe ao trono de Deus e atrai favor. Pessoas gratas enxergam milagres onde outros veem rotina, e é por isso que o inimigo tenta roubar a gratidão, porque ela protege o coração do desânimo e abre portas para o novo de Deus. Hoje olhe ao redor e perceba o quanto o Senhor já te sustentou. Ele te manteve firme, te guardou quando ninguém via, te levantou quando você achava que não conseguiria. Agradeça por isso. O céu se alegra quando um coração reconhece o cuidado do Criador. Se você sente gratidão por tudo o que Deus tem feito, escreva com fé: Obrigado, Senhor, por nunca desistir de mim. Chegamos ao fim desta jornada, mas o que Deus começou em você está apenas começando. Durante essas palavras, o Espírito Santo falou ao seu coração, restaurando o que parecia perdido e reacendendo a fé que o tempo tentou apagar. Agora é o momento de entender. A restauração não é o ponto final, é o início de uma nova caminhada com propósito. O mesmo Deus que prometeu a Jó o dobro é o mesmo que hoje promete a você um futuro de abundância, paz e plenitude. A promessa não é apenas de bênçãos externas, é de transformação interior, porque o maior milagre não acontece ao seu redor, mas dentro de você. Quando o coração é curado, o mundo muda de cor. Quando a alma é renovada, o passado perde o poder. Talvez ainda existam áreas inacabadas, orações sem resposta, caminhos em construção. Mas confie, o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Ele não abandona o que inicia. Cada passo, cada lágrima, cada ato de fé, tudo foi registrado no céu. A promessa não caducou. Ela apenas amadureceu. Agora é hora de caminhar em confiança. Olhe para frente com coragem. Deixe o passado descansar e abrace o novo que o Senhor está revelando.
Ele está preparando encontros, abrindo portas, curando relacionamentos, restaurando sonhos. E quando você menos esperar, perceberá que o que Ele fez foi muito maior do que aquilo que você pediu. Esta oração não termina aqui. Ela continua em sua vida, em suas atitudes, em sua fé renovada. Porque quando o coração volta a crer, o céu volta a se mover. E se esta mensagem abençoou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esta palavra, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé. Que o amor e a paz do Senhor permaneçam sobre você, hoje e sempre.